Você está pensando em se divorciar do narcisista e possui filhos pequenos? Primeiro de tudo, tenha muito cuidado. Saiba que da mesma forma que o narcisista te manteve lá na fase do love bombing, ele primeiro vai ficar falando, não, nós vamos voltar, nós vamos ser uma família excelente. Tudo porque ele não quer pagar alimentos. No primeiro momento vocês podem até estar separados de fato, ou seja, já cada um em lugares diferentes. E o narcisista dá uma migalhinha aqui, paga uma pensãozinha ali, que é uma cesta básica, alguma migalha, e falando, não, nós vamos voltar, e sempre te mantendo em erro para te cultivar, para você cair como uma patinha nessa argumentação dele de vocês constituírem uma família finalmente feliz e finalmente saudável. Não caia nessa. Seja firme e seja sábia. O narcisista, ele vai te manipular até mesmo durante o processo. Enquanto não tiver homologado em juízo o acordo, ou enquanto o juiz ainda não sentenciar e não sair a publicação, ele vai se fazer de coitadinho, de arrependido. Por vezes você já vai estar fazendo já a homologação do acordo, e aí ele vai falar assim, é porque é sinal que não era pra gente fazer, pensa bem, pensa direito, pensa nos nossos filhos, na nossa família. Só que você pensou, a última coisa que você quis na sua vida foi realmente ter essa decisão do divórcio. Foram por tantos sofrimentos, abandonos, humilhações, desprezo, tratamento de silêncio, você se sentiu um lixo, não conseguir nem mais se olhar no espelho e nem mais saber mais quem é você se perder de você, que você tomou essa decisão. Ninguém pensa, pessoas normais, em se divorciar de uma pessoa que ainda ama por razões fúteis, mas sim porque não dá mais, já deu, já encheu o saco. Às vezes você nem sabe que passou por um relacionamento com um narcisista, mas a sua bússola interna aqui já tá gritando, já deu o sininho, chega, não dá mais. Graças a Deus, uma sociedade e graças às redes sociais, ela está muito desenvolvida referente à Lei Maria da Penha, que é tão bem propagada. Muitas das vezes, até mesmo nós advogados, nós não queremos acreditar que somos vítimas de abuso, sim, doméstico, de violência doméstica, porque a gente pensa, não, isso daí só acontece com os outros, não comigo. Eu estou vacinada. Ninguém está vacinado contra o narcisista. Se você não souber bem a terapia, se você não entender como que funciona esse transtorno de personalidade narcisista, e se você tá neste ponto do relacionamento que já não dá mais, já tá contratando um advogado, ou se você, meu querido, se você é minha colega ou meu colega de profissão, tente não fazer sozinho. É como uma vez eu ouvi de um colega dizendo, o advogado quando atua em causa própria, em situações assim de família, o primeiro burro é ele mesmo. Porque a gente acaba atropelando as coisas, acaba não enxergando as coisas, você acaba abrindo mão de certas coisas que se fosse para o seu cliente você não abriria a mão. Mas você pensa, não, eu sou advogada, é a minha especialização, eu faço isso de olhos fechados, por que eu vou pedir para um colega fazer? Peça pelo menos para um colega dar uma olhada e fala para ele, seja sincero comigo, veja se realmente eu não estou me ferrando, porque em quase 100% das vezes, quando nós fazemos isso para nós, a gente se ferra, e depois lá na frente a gente se arrepende, poxa vida, eu acreditei no narcisista. Muitas das vezes a gente nem sabe que a pessoa é narcisista, realmente a gente acredita na possibilidade da figura humana, em ela mudar, ela se arrepender. Só que quando se trata de narcisista, isso não existe. E na maioria das vezes, principalmente se você é meu colega de profissão, você não sabe o que é o narcisismo. É muito difícil você saber. A gente entende como que funciona a Lei Maria da Penha, mas quando a gente passa por ela, a gente não quer acreditar que nós somos sendo vítimas dos nossos... daquilo que a gente mesmo aprendeu. E pior ainda, se você é advogado e foi advogado do seu cônjuge,
Certamente muitas coisas você já acabou compartilhando, ou com aquele ânimo que a gente tem da profissão, em ficar compartilhando as coisas, como é que funciona o direito, e se a pessoa já é da área, ou é de uma área similar e acaba querendo saber mais coisas, saiba que todas aquelas perguntas que o narcisista acabou fazendo para você durante o relacionamento, não era para ele saber por curiosidade, mas sim para se proteger contra você. Você pode ver que depois, quando vocês se divorciarem, nas futuras ações que ele entrará contra você, você estará se defendendo contra você mesmo. Até a peça, a formatação, como que é a linguagem, você vê que parece que é você que está fazendo. Que na verdade, durante os anos que você teve de convívio com o narcisista, ele foi o seu aluno e um excelente aluno que acabou aprendendo muita coisa com você. Então, se você é meu querido advogado, você vai ter que se superar. Você vai ter que estudar muito mais daquilo que você já estudou e ser muito mais forte. E outra dica, quando chegar nesse ponto, não seja mais seu advogado, porque o que tá ruim, você pode ter certeza que pode ficar pior, porque dá um emburrecimento em nós. Chega uma hora que quando a gente vê o processo, a gente não consegue mais enxergar o óbvio. E aí começa a falar a emoção acima da razão, acima do direito, e a gente começa a confundir alhos com bugalhos, e aí fica uma porcaria, que aí você pensa, o que eu fiz da minha vida? E o pior de tudo é quando a gente se dá conta o quanto que nós fomos usados pelo narcisista. Seja pela sua profissão, de você ter sido usada pelo narcisista como advogada, entre aspas, de graça, porque consultas jurídicas 24 horas por dia, um cliente não tem consulta jurídica 24 horas por dia, inclusive de sábado, domingo, feriado, coisas que existem no casamento. Uma certa amiga me perguntou, mas por que você não redigiu um contrato de honorários com a pessoa? Você pergunta, quem que faz isso? Quando nós entramos num relacionamento com qualquer outra pessoa, a base é a confiança. Você nunca vai imaginar, principalmente que o narcisista, ele te mantém em erro, ele te manipula de tal forma que o óbvio, que 2 mais 2 são 4, você começa a pensar, mas será que é mesmo? Será que 2 mais 2 não são 3? Será que não é 1? Você já não sabe mais quem é você. E o óbvio que você já faz de prática jurídica com outros, contrato, alguma coisa assim, com o seu marido você não vai fazer, ou com a sua esposa você não vai fazer. E aí quando chega a hora do divórcio, muitos falam, é aí que você conhece a pessoa. Não, me desculpa. A pessoa sempre foi esse crápula. É que caiu a máscara neste momento. E a máscara do narcisista geralmente cai quando sai a publicação do seu divórcio. Porque como já foi corroborado aquilo que vocês estavam em tratativas, em que ele estava te mantendo a pão de mel, dizendo que vocês iam voltar futuramente, com aquela família linda, maravilhosa que você sempre sonhou em ter, que um dia lá na frente seria resgatada, que poderia existir a possibilidade disso acontecer. Quando sai a publicação da sentença do divórcio, você pode ter certeza que aqui vai começar seu inferno. E é justamente aqui que você tem que ter todo o cuidado possível para não cair em alienação parental, se você tem filho menor, para de repente você não responder por algum processo criminal ou alguma outra coisa do gênero que ainda pode piorar, ou de repente nem ter nada a ver com direito, mas você pode ter aberto mão de partilhas de bens, de muita outra coisa que você, a primeiro momento, você pode ter aberto a mão, ter renunciado, entre aspas, mas existe a possibilidade de você reaver tudo isso. E não deixe o tempo passar. Vá atrás dos seus direitos, procure um advogado, principalmente um advogado que entenda sobre o narcisismo, para ele poder pegar de pau e correr atrás daquilo que você já perdeu e não perder mais do que você já perdeu. Não tenha medo narcisista, não arrede o pé, é daqui para frente, não recue jamais, que narcisista ele vai se aproveitar da sua
step back, do seu passo para trás. Nunca faça isso. Espero que eu tenha te ajudado. Curta e compartilhe o máximo possível para podermos ajudar mais pessoas. Se você está passando por essa situação, divulgue o quanto antes, porque tem muita gente que faz besteira e não sabe por quê. Siga-me nas principais redes sociais em Adjudando. A advogada sempre te ajudando. Fique com Deus, já tudo certo.